Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre escoamento com variação diária, escoamentos em bocais e difusores. Nós vamos tentar compreender matematicamente e fisicamente o porquê do formato convergente e divergente em bocais e difusores. Nós vamos considerar um escoamento compressível com mudança diária, um escoamento quase unidimensional, ou seja, as propriedades variam na direção do escoamento, a variação na direção perpendicular às linhas de corrente nós vamos considerar desprezíveis. Para isso, nós precisamos de uma mudança de área gradual, ou seja, não há um salto na mudança de área, o que ocasionaria um deslocamento aqui da camada limite, uma região de turbulência. Nós vamos desprezar efeitos viscosos, a camada limite é muito fina, isoentrópico. É isoentrópico na prática? Não, não é isoentrópico. A condição isoentrópica é uma condição de referência útil para nós podermos avaliar o desempenho de bocais e difusores. Nós vamos equacionar com base no escoamento isoentrópico e depois nós vamos avaliar o rendimento. Regime permanente e, como eu disse, escoamento quase unidimensional. As variações são na direção do deslocamento aqui considerado em x. Vamos considerar a equação da continuidade, a taxa máxima é constante, ρVA. Fazendo a diferencial dessa equação, nós temos VA dρ mais ρA dV mais ρV dA igual a zero. A derivada de uma constante é nula. Dividindo todo mundo pela taxa máxima, nos resulta os termos de dilatação, são termos de dilatação do escoamento igual a zero. Para escoamento incompressível, a variação da massa específica é nula, essa parcela aqui é desprezível, nós temos que a relação da variação da velocidade é igual a menos a variação da área, é proporcional a menos a variação da área. O que isso quer dizer? Para escoamento incompressível, se a área aumenta, se a variação da área é positiva, a variação da velocidade é negativa, ou seja, se a área aumenta, a velocidade diminui, e vice-versa, se a área diminui, a velocidade aumenta. Aqui, se a área diminui, esse resultado é negativo, com o sinal negativo, isso aqui fica positivo, ou seja, a variação da velocidade é positiva. Agora, para escoamento compressível, a variação da massa específica não é desprezível, o que resulta em outras formas de satisfazer a conservação de massa. Nós vamos avaliar como isso vai poder ser satisfeito. Considerando a equação da conservação de energia, a entalpia de estagnação, entalpia mais energia cinética é igual a constante. Fazendo a diferencial dessa equação, nós temos que a variação da entalpia mais V dV é igual a zero. Por que nós fizemos isso aqui? Porque nós agora estamos relacionando a variação da velocidade com a variação da entalpia. E vamos usar a equação de Gibbs, ou uma das equações de Gibbs, T ds é igual a dH menos V dP. Como nós estamos considerando escoamento isoentrópico, essa parcela é nula, nós temos que a variação da entalpia pode ser relacionada com a variação da pressão. Volume específico vezes a variação de pressão. Como o volume específico é o inverso da massa específica, nós temos a variação da entalpia igual a dP sobre ρ. Vamos substituir essa variação da entalpia nessa equação e nós vamos poder relacionar a variação da pressão com a variação da velocidade. dP sobre ρ mais V dV igual a zero, ou dP sobre ρ igual a menos V dV. O que essa equação nos diz? Que, independente do regime de escoamento, compressível ou incompressível, subsônico ou supersônico, a pressão e a velocidade sempre têm tendências opostas. Ou seja, se a velocidade aumenta, com sinal negativo, a pressão diminui. Se a velocidade diminui, a pressão aumenta. Pressão e velocidade sempre têm tendências opostas. Vamos repetir aquela equação aqui, dP sobre ρ menos V dV. Da definição da velocidade do som, C ao quadrado é igual a dP sobre ρ para um processo isoentrópico. Vamos relacionar a pressão com a variação da massa específica, dP igual a C ao quadrado dρ. Vou substituir essa variação de pressão na equação que eu marquei como 1. C ao quadrado dρ sobre ρ é igual a menos V dV. Ou dρ sobre ρ, C ao quadrado, se eu dividir todo mundo por C ao quadrado, mais V dV sobre C ao quadrado é igual a zero. Aqui, vamos multiplicar por velocidade em cima e embaixo. Não estou mudando, estou multiplicando por 1, velocidade pela velocidade. Só que, quando a gente multiplica a velocidade pela velocidade, nós temos dρ sobre ρ mais V ao quadrado sobre C ao quadrado, dV sobre V igual a zero. V ao quadrado sobre C ao quadrado é um Mach ao quadrado. Logo, nós relacionamos a dρ sobre ρ mais Mach ao quadrado, dV sobre V igual a zero. Ou seja, nós relacionamos a variação da massa específica com o número de Mach e a variação da velocidade.
marquei como equação 2. Essa equação 2 nos mostra o quê? Que a massa específica e a velocidade também variam em direções opostas, independente do regime de escoamento. Se a velocidade aumenta, com o sinal negativo, a massa específica diminui e vice-versa. Para escoamento subsônico, em que Mach é menor do que 1, Mach ao quadrado vai ser muito menor do que 1. Consequentemente, a variação da massa específica é muito menor do que a variação da velocidade. É isso que nos permite considerar, para escoamentos abaixo de Mach 0,3, um escoamento incompressível. O escoamento é, na verdade, compressível. Existe variação de massa específica, sim. Só que a variação é muito pequena comparado com a variação na velocidade. É por isso que no regime de escoamento, escoamentos abaixo de Mach 3 são modelados satisfatoriamente como escoamentos incompressíveis. Vamos relacionar agora as variações das propriedades com as variações da área e o número de Mach. Nós temos aqui a equação dos termos de dilatação e nós já achamos essa equação da pressão em função da velocidade e da massa específica em função da velocidade. Vamos substituir essa dp sobre ρ, aqui ó, dρ sobre ρ, aqui na equação. Nós temos menos Mach ao quadrado dv sobre v, mais dv sobre v, mais dA sobre A igual a zero. Nós podemos colocar dv sobre v em evidência, dv sobre v vezes 1 menos Mach ao quadrado, mais dA sobre A igual a zero. Ou dv sobre v igual a menos 1 sobre 1 menos Mach ao quadrado, dA sobre A. Aqui nós relacionamos a variação da velocidade com o número de Mach e a variação da área. E observamos o quê? Que esse comportamento vai depender do número de Mach, se ele for menor ou maior do que 1. Vamos fazer o resto da equação e depois nós vamos analisar o que acontece aqui no escoamento subsônico e supersônico. Nós temos que dp sobre ρ é igual a menos v dv. dp, se eu dividir todo mundo por velocidade ao quadrado, dp sobre ρ v ao quadrado é igual a menos v sobre v ao quadrado dv. Dividimos todo mundo por velocidade ao quadrado. dp sobre ρ v ao quadrado é igual a menos dv sobre v. Só que essa parcela dv sobre v, nós acabamos de relacionar com a variação da área e o número de Mach. Menos 1 sobre 1 menos Mach dA sobre A. Está aqui. Com o sinal negativo, esse sinal vai ficar positivo. Nós temos que dp sobre ρ v ao quadrado é igual a mais 1 sobre 1 menos Mach ao quadrado dA sobre A. Nós relacionamos a pressão, ou a variação da pressão, com a variação da área e o número de Mach. Essas equações, nós temos aqui dv sobre v em função do Mach e a área e dp em função do Mach e da área. O que nós observamos aqui? Se o Mach é supersônico, maior do que 1, essa parcela 1 menos Mach ao quadrado é negativo. Logo, dv e dA, negativo com sinal negativo vai ficar positivo, dv e dA são diretamente proporcionais. Um aumento na área relacionado a um aumento na velocidade e vice-versa. Na pressão e velocidade, nós já vimos que tem tendências opostas. Agora, quando aqui o Mach é supersônico, 1 menos Mach ao quadrado fica menor do que zero, logo, dp e dA têm tendências opostas. Se um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Com isso, vamos analisar aqui o escoamento de bocais e difusores. Temos aqui as equações, para Mach menor do que 1, escoamento subsônico, essa parcela 1 menos Mach ao quadrado é positiva. Da equação 3, se 1 menos Mach ao quadrado é positivo, dv é proporcional a menos dA. Logo, se a área aumenta, nós estamos aqui, a área aumentando, direção do escoamento da esquerda para a direita. A área 2 é maior do que a área 1, a variação da área é positiva. Se a área aumenta, nós temos que a velocidade diminui, aqui da equação 3. 1 menos Mach ao quadrado é positivo, então nós temos dv proporcional a menos dA. Se a área é positiva, dv é menos um valor positivo, portanto negativo. Se a área aumenta, a velocidade diminui. Da equação 4, nós temos que se a área aumenta, essa parcela é positiva, logo a pressão também vai ser positiva. E é isso que nós vimos também, né, que pressão e velocidade sempre têm tendências opostas, sempre. A velocidade diminuiu, a pressão vai aumentar. E a massa específica, pegando aqui na equação número 2, vai aumentar também. Esse é um difusor subsônico. Nós estamos desacelerando o escoamento e aumentando a pressão. Um bocal subsônico, a área diminui, a área 2 é menor do que a área 1, considerando que a saída 2 e a entrada 1.
a variação da área é negativa. Da equação 3, se a variação da área é negativa, esse 1 menos MAC é positivo. Isso aqui ficou negativo. O dV vai ser menos com a variação negativa positivo. Logo, a variação da velocidade é positiva. A área diminui, a velocidade aumentou. E a velocidade e pressão sempre tem tendências opostas. Nós podemos observar pela equação 4 aqui também. Essa parcela é positiva, o dA é negativo, logo o dP vai diminuir. A área diminuiu, a velocidade aumentou e a pressão diminuiu. Isso é facilmente observado em tubos de Venturi, quando a gente acelera o escoamento, em medidores, né, de escoamento subsônicos, quando a gente acelera o escoamento, a pressão cai. No caso de escoamentos supersônicos, o Mach é maior do que 1, logo essa parcela 1 menos Mach ao quadrado é negativa. O que isso nos diz? Que se essa parcela aqui é negativa, nós temos menos alguma coisa negativa, vai ficar positivo. Portanto, a velocidade, a variação da velocidade é proporcional à variação da área e a variação da pressão é proporcional a menos a variação da área. Essa parcela é negativa, com dA vai ficar uma variação negativa aqui em relação à pressão. Portanto, se nós temos um escoamento com aumento de área, um aumento da área, se a variação da área é positiva, a variação da velocidade vai ser positiva também. E a velocidade e pressão têm sempre tendências opostas, nós também podemos observar isso por essa equação número 4. A pressão vai cair e a massa específica vai diminuir aqui desse equacionamento. A parte talvez mais importante de vocês compreenderem é essa mudança de comportamento em função do número de Mach e dos sinais. Isso é o que nós chamamos de um bocal supersônico. Nós estamos acelerando o escoamento supersônico. No caso de um difusor supersônico, a área diminuiu. Se a variação da área é negativa, essa parcela nós vemos que é negativa também. Então, isso aqui, negativo com negativo ficou positivo. Com a variação de área negativa, vai continuar negativo. Portanto, a variação da área negativa resulta numa variação de velocidade negativa, ou seja, a área diminuiu, a velocidade diminuiu e a pressão aumentou. Esse é, então, o escoamento em difusor e bocal subsônico e difusor e bocal supersônico. Vamos entender, então, como que a gente consegue acelerar um escoamento da região subsônica para um escoamento supersônico. Por que ele tem esse formato aqui, com uma redução da área, uma área mínima e depois um aumento na área? Esse é o que a gente chama de bocal de Laval ou bocal convergente divergente. Nós temos as equações aqui, dV sobre V em relação à variação da área. Eu vou deixar em função da variação da área. dA sobre A é igual a, passo isso aqui multiplicando, né? Com sinal negativo eu inverto isso aqui, Mach ao quadrado menos 1, dV sobre V. Para a condição sônica, Mach igual a 1, Mach ao quadrado menos 1 vai ficar igual a 0. Portanto, a variação da área é nula. O que isso nos diz? Que o escoamento sônico ocorre onde a área não varia. Isso resulta numa área máxima ou numa área mínima. Qual condição vai nos levar a um escoamento sônico? Uma área máxima ou mínima? Vamos ver qual dessas duas pode levar, ou as duas podem levar ao escoamento sônico. Vamos considerar um escoamento com redução de área e depois um aumento, um bocal convergente divergente. Nós temos um escoamento subsônico com a redução da área. Nós vimos que a redução da área no escoamento subsônico aumenta a velocidade. Logo, nós podemos acelerar até a condição sônica na região de área mínima, na garganta. A partir desse ponto, se a área aumenta, um escoamento supersônico com a área aumentando, a velocidade aumenta também. Portanto, é possível passar de um escoamento subsônico para um escoamento supersônico com um bocal convergente divergente. Esse é o bocal de Laval ou bocal convergente divergente. E se nós fizermos essa geometria aqui? Nós temos um escoamento subsônico e a área aumenta. Um escoamento subsônico com a área aumentando, ele desacelera. Portanto, na região de área máxima, ele vai continuar sendo subsônico, e na verdade com velocidade menor do que na velocidade de entrada. A partir desse ponto de área máxima, se a área diminui, um escoamento subsônico com a área diminuindo, ele acelera. Mas a melhor das hipóteses vai ser a condição sônica. Portanto, na saída, ele vai sair subsônico ou sônico. Por quê? Porque para acelerar a partir do escoamento sônico
em supersônico, nós precisamos aumentar a área. Então, essa geometria não nos leva a um escoamento subsônico para escoamento supersônico. E se nós tivermos um escoamento supersônico nessa geometria? Um escoamento supersônico com aumento de área, ele acelera. Portanto, na região de área máxima, ele vai continuar supersônico e com a velocidade maior do que na entrada. A partir desse ponto, um escoamento supersônico com a área diminuindo, se a área diminui, a velocidade diminui também no escoamento supersônico. Logo, na saída, nós vamos ter um escoamento supersônico ou, na situação crítica, um escoamento sônico, mas nós não vamos conseguir passar para a condição de escoamento subsônico aqui na saída. Logo, essa geometria não nos permite passar de escoamento subsônico para supersônico ou vice-versa. Essa geometria, se a entrada é subsônica, ele vai continuar saindo subsônico, e se ele é supersônico, ele vai continuar supersônico. O que nós concluímos é que somente o bocal de Laval ou bocal convergente-divergente produz Mach igual a 1 na região em que a variação de área é nula, ou seja, na condição de área mínima, no caso do escoamento convergente-divergente, do bocal convergente-divergente. Vamos avaliar, então, como que nós podemos determinar a relação das áreas na entrada, na área crítica e na área de saída. Da equação da continuidade, taxa máxima igual a ρ vezes velocidade vezes a área, eu quero saber a relação da área. A área é a taxa máxima dividida por ρv. Como nós queremos saber, na verdade, a relação da área com a área crítica, dividindo a área pela área crítica, vai ficar a taxa máxima por ρv, dividido pela taxa máxima por ρ crítico vezes velocidade crítica. E aqui, ρ dividido aqui, ele vai passar multiplicado pelo inverso. Como o escoamento é em regime permanente, a taxa máxima é a mesma, logo, essa taxa máxima corta com essa taxa máxima, nós vamos ter massa específica crítica pela massa específica vezes velocidade crítica pela velocidade. Isso aqui vai nos dar a relação da área pela área crítica. Como é que nós vamos calcular esses termos aqui? Muito simples, na verdade. Lembrando, nós estamos considerando um escoamento isoentrópico, nós temos a temperatura de estagnação pela temperatura, 1 mais K menos 1 sobre 2 Mach ao quadrado. Isso aqui nós vimos na aula de escoamento isoentrópico. Isso vem do balanço de energia, considerando a entalpia de estagnação como a entalpia mais a parcela da energia cinética. Se nós escrevemos em função da temperatura, nós temos essa equação aqui. Para a relação temperatura de estagnação pela temperatura crítica, a temperatura crítica é na condição em que Mach igual a 1. Logo, nós temos 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach igual a 1. Fazendo aqui, multiplicando, 2 mais K menos 1 sobre 2, fica K mais 1 sobre 2. Ou seja, temperatura de estagnação pela temperatura crítica é K mais 1 sobre 2. Mas, por que isso aqui vai me ser útil? Porque das equações isoentrópicas, a gente tem relação de temperatura de estagnação pela temperatura igual a P0 sobre P, K menos 1 sobre K, que é igual a ρ0 sobre ρ, K menos 1. Essas aqui são as equações isoentrópicas para gases ideais. E temperatura de estagnação pela temperatura crítica é a pressão de estagnação pela pressão crítica, K menos 1 sobre K, que é igual a ρ0 sobre ρ crítico, K menos 1. São as equações isoentrópicas. Nós estamos relacionando a condição de estagnação com a condição estática e a condição de estagnação com a condição crítica. Se nós queremos aqui P0 sobre P, em função da temperatura, é só passar esse aqui multiplicando e esse aqui dividindo. Nós temos 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado, K sobre K menos 1, ρ0 sobre ρ, 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado, 1 sobre K menos 1. Ou seja, nós relacionamos em função dessa expressão T0 sobre T e a parte da temperatura de estagnação pela temperatura crítica. Fizemos aqui do lado direito aqui. Para que nós estamos fazendo isso aqui? Por quê? Bom, eu estou relacionando a massa específica e a velocidade. A crítica com a estática, mas nós não temos essa equação da propriedade crítica com a propriedade estática, mas nós temos a relação da propriedade de estagnação com a propriedade e da propriedade de estagnação com a crítica. O que nós podemos fazer? Ρ crítico sobre ρ é igual ao quê? Ρ crítico por ρ0 vezes ρ0 por ρ. Isso aqui mudou alguma coisa? Se eu cortar ρ0 com ρ0, nós continuamos com Ρ crítico por ρ. Massa específica crítica pela massa específica. Só que Ρ crítico por massa específica de estagnação, nós temos uma equação. Aqui, K mais 1 sobre 2 elevado a 1 sobre K menos 1. Vezes ρ0 sobre ρ, nós também temos a equação. Aqui, ó, Ρ crítico sobre ρ é o inverso disso aqui, né?
Rho crítico sobre Rho zero. É o inverso disso aqui, 2 sobre K mais 1, 1 sobre K menos 1. Se a gente inverte aqui, a gente inverte esse aqui, inverte aqui. Vezes Rho de estagnação pelo Rho estático. 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado, 1 elevado a K menos 1. Ou seja, nós temos aqui essa parcela em função do Mach e da propriedade do fluido, que é o K. É característico do tipo do fluido que nós estamos analisando. E aqui ficou, então, só em função do número de Mach. E a parcela da velocidade crítica pela velocidade. Bom, a velocidade crítica pela velocidade, a velocidade crítica é a condição em que Mach igual a 1. Portanto, é a velocidade do som crítica, C crítico, pode ser calculado como raiz de KR, temperatura crítica, sobre velocidade. Essa parcela aqui, nós vamos multiplicar e dividir pela temperatura. Por que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma manipulação matemática aqui. Raiz de KR, T crítico, vezes T sobre T, vezes dividido pela velocidade. KRT, raiz de KRT, é a própria velocidade do som. Nós podemos tirar aqui raiz de KRT, dividido pela velocidade, vezes raiz de temperatura crítica pela temperatura. Bom, o que nós temos aqui? Nós já vimos a equação de T0 sobre T e T0 sobre T crítico. Da mesma forma que nós fizemos com a massa específica, T crítico sobre T pode ser calculado como T crítico sobre T0 vezes T0 sobre T. Não mudou nada. Só que T crítico sobre T0, nós temos a equação 2 sobre K mais 1. E T0 sobre T, nós também temos uma equação 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado. Isso aqui veio lá das equações isoentrópicas. Logo, V crítico sobre V, raiz de KRT não é a velocidade do som, então aqui ficou C sobre V. C sobre V é o inverso de Mach. Vezes T crítico sobre T0, 2 sobre K mais 1, vezes 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado. Isso tudo elevado a meio, essa parcela aqui, porque nós fizemos aqui, é a raiz de T crítico sobre T, certo? Essa aqui é a raiz dessa parcela aqui, vai ser a raiz disso aqui tudo. Então agora nós podemos substituir essas equações na equação da área pela área crítica. Rho crítico sobre Rho, nós já achamos aqui a equação em função do Mach, e V crítico sobre V, a mesma coisa, em função do número de Mach e o K. A área sobre a área crítica vai ficar 2 sobre K mais 1, 1 sobre K menos 1, vezes essa parcela aqui, 2 sobre K mais 1 elevado a meio, vezes 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado elevado a 1 sobre K menos 1, vezes 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado elevado a meio, isso tudo vezes 1 sobre 1 Mach. Aqui eu coloquei o 1 sobre Mach aqui do lado de fora. Isso aqui, o produto vai ficar a somatória desses dois aqui. Vai ficar 1 sobre K menos 1 mais 1 meio. Isso aqui fica como? Fica colocando no denominador comum, 2 vezes K menos 1, fica 2 mais K menos 1, o que fica K mais 1 sobre 2, K menos 1. Logo, essa parcela aqui vai ficar, a área sobre a área crítica, vai ficar 1 sobre Mach, 2 sobre K mais 1, vezes, elevado a K mais 1 sobre 2, K menos 1, vezes isso aqui, 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado, que é a razão da temperatura de estagnação pela temperatura, elevado a K mais 1 sobre 2K menos 1. Essa equação aqui é importante porque ela nos dá a razão entre a área e a área crítica em função do número de Mach e do gás que nós estamos avaliando. Se nós plotamos essa equação para o ar, por exemplo, K igual a 1,4, ela fica só em função do número de Mach. E a gente observa o quê? Que existem dois pontos de número de Mach que satisfazem essa equação. Um na região subsônica e um na região supersônica. Ou seja, nós partimos no escoamento subsônico, temos uma relação, se a gente tem a área de entrada e o número de Mach na entrada, nós conseguimos calcular a razão da área sobre a área crítica, consequentemente nós conseguimos calcular qual é a área crítica, qual é a área mínima para atingir Mach igual a 1, partindo do escoamento subsônico. A partir desse ponto, nós queremos saber qual é ou o número de Mach na saída, ou se nós temos a área de saída, qual é o número de Mach. Se a gente tem a área na saída, nós temos essa relação, a área pela área crítica, nós conseguimos calcular qual é o Mach supersônico a partir desse ponto aqui. E se a gente quer saber qual é o Mach, se a gente tem o número de Mach na saída, a gente consegue também calcular qual é a área da saída a partir dessa área crítica. Tem dois pontos que satisfazem essa equação, uma na região subsônica e outro na região supersônica. Como nós vimos, é o bocal convergente e divergente. Ele precisa diminuir a área
atingir uma região de área mínima e depois aumentar a área para acelerar de subsônico para supersônico. Com isso, nós vimos todo o equacionamento para bocais convergentes e divergentes. Importante lembrar dos termos de escoamentos isoentrópicos. O equacionamento veio considerando escoamento quase unidimensional e isoentrópico. Nas próximas aulas, nós vamos avaliar a condição real em que não é isoentrópico.